Mais uma vez na casa do Senhor, privilégio que nós temos de estarmos juntos aqui, podermos falar com o Senhor, podemos entoar louvores ao seu santo nome e podermos também agora ser ministrado pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por estarmos aqui. Obrigada pelo teu cuidado sobre as nossas vidas durante esse dia. Quantas lutas, quantas dificuldades, quantas situações passamos durante esse dia, mas podemos chegar até aqui e dizer que até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor cuidou de nós. Muito obrigada, Senhor. Venha usar a minha vida agora para ministrar a tua palavra, que ela venha frutificar, ó Deus, na vida de cada um que está aqui, ó Pai. A começar pela minha vida, Senhor. Coloco tudo em tuas mãos, te louvo, te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Convido os irmãos a virem para a gente começar lá no livro de Isaías 43. Isaías 43, versos 18 e 19. Isaías 43, versos 18 e 19. Amém? Diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Então esse texto, para nós começarmos essa reflexão, gostaria de propor que nós estivéssemos refletindo sobre renovação e esperança em Cristo. Nós estamos finalizando mais um ano, já estamos aí no mês de dezembro, né? Quase metade do mês de dezembro. E aí, quantas coisas? Daqui pra frente é rapidão, né? Aí rapidão acaba o ano. E aí já começa um novo ano, a gente não tem nem tempo de respirar, já começa um novo ano. Mas graças a Deus por isso, né? Então nós precisamos, quando chega nesse final do ano, todo final de ano é sempre um tempo, né? Um período assim de transição, né? De um ano que se foi para um ano que se chega. E aí esse tempo de transição, ele nos traz muita reflexão do que deu certo, do que não deu, o que a gente poderia ter feito melhor, né? Mas sempre com gratidão também, né? Agradecendo a Deus pelas bênçãos recebidas e também uma esperança pelo novo ano que vai surgir. Então, de repente, aquilo que a gente não conseguiu realizar em 2024, porque passou muito rápido, diga-se de passagem, né? Foi um ano assim que voou. E aí a gente pode refletir, agradecer e também ter uma esperança de um novo ano que vai começar daqui a pouco, né? Então, às vezes, quando a gente chega assim no final do ano, a gente carrega muita coisa dentro do nosso coração, quando chega no final, assim, né? A gente carrega lembranças das dificuldades que a gente passou, lembrança das frustrações também. Só que a palavra do Senhor nos diz, né, que apesar das circunstâncias que se passaram, Deus está fazendo algo novo, Deus está realizando algo novo. Então o Senhor nos chama através dessa palavra para a gente olhar para o futuro, esquecer o que passou, o que deu certo deu, o que não deu a gente pega como aprendizado, né, os erros, as falhas. A gente fala, opa, isso aqui não deu certo, eu preciso melhorar nisso aqui, seja na minha vida, principalmente na minha vida com Deus, na minha vida espiritual, seja na minha vida profissional, enfim, um balanço geral da nossa vida. A gente fala, vou esquecer, né? Foi bom o que aconteceu, porque me trouxe crescimento de alguma forma, o que eu passei, as frustrações, os problemas, as dificuldades, me trouxe um aprendizado. Do mesmo jeito a gente não fica, né? Durante um ano inteiro, não tem como a gente dizer que eu, Aurinete, sou a mesma que começou 2024. Não sou. Porque muitas situações vieram na minha vida para trabalhar em mim, para me fazer crescer. E muitas dessas coisas foram coisas ruins, frustrações, decepções, né? Então a gente tem que esquecer o que passou, pegar a bagagem que a gente adquiriu e olhar para frente, para o futuro, né? Porque o Senhor está fazendo algo novo. Então aqui, o profeta Isaías, né, no capítulo 43, esses versos, ele nos dá uma mensagem poderosa, dizendo, né, que nós devemos esquecer o que ficou para trás, porque Deus está fazendo algo novo.
E esse novo não é só para mim, é uma promessa de Deus para cada um de nós aqui. Não é só para mim, amém? Então que nós possamos refletir, é nisso que a gente vai refletir em alguns pontos, né, durante esse final do ano, e nos prepararmos para um novo começo em 2025, principalmente com Cristo, né? Se o nosso começo for com Cristo, vai ser bênção, né? Porque Ele vai estar conosco em todos os momentos, em todas as situações, porque Ele disse isso, né? Que Ele nunca nos deixaria, nunca nos desampararia. Então a gente pode crer, né? O que a palavra do Senhor nos garante, que a gente não vai estar sozinho. Então a gente tem que começar com Cristo. Então, primeiro ponto, né? Para que a gente possa se preparar para esse novo começo aí: esquecer o passado e liberar o perdão. Então, Isaías 43:18 fala assim, que o Senhor, Ele nos convida, Ele nos chama a esquecer o que passou. Então, às vezes a gente pode carregar, né, o peso de experiências dolorosas, erros nossos cometidos e até mesmo sentimentos de arrependimento. Então, o convite de Deus é o quê? Esqueçam as coisas passadas. Esse esquecimento não é um fato apenas da gente ignorar, mas é deixar ir. Eu vou esquecer o que eu aprendi bem, o que eu não aprendi, né? Mas eu vou deixar ir. Vou deixar ir. Tem coisas tem ciclos que se fecham na nossa vida, que às vezes são livramentos de Deus, né? Então a gente tem que deixar ir. Então tem que deixar passar, tem que esquecer mesmo e olhar para frente. Então a gente precisa liberar perdão. E uma das formas da gente deixar ir é a gente liberar perdão sobre uma mágoa, sobre algum ressentimento, sobre alguma situação que nos prendeu durante esse ano, né? Porque existem situações na nossa vida que nos prendem, que não permitem que a gente dê um passo para frente, porque a gente está preso a coisas, presos a pessoas por falta de liberar perdão, e isso fica nos amarrando. Então a gente precisa liberar perdão, né? Não sei o que aconteceu, não tem nada assim tão... Nada é maior do que o que a gente fez, do que a gente faz, né? E nós temos o perdão do Senhor. Então a gente precisa liberar perdão se a gente quer um novo começo. Se a gente quer algo novo, esse novo de Deus, a gente tem que liberar perdão, a gente tem que deixar ir. Passou, né? Então, liberar perdão para nós, porque às vezes a gente se cobra, né? Às vezes a gente não se perdoa por certas situações. Deus, Ele já nos liberou perdão. E a palavra do Senhor diz que o Senhor, quando Ele nos perdoa, Ele joga os nossos erros, os pecados aonde? No mar do esquecimento, lá no fundo. Ele não lembra, a gente que fica às vezes lembrando, né? Puxando, ai, mas não sei o que, Deus, meu querido, bola pra frente, já foi, né? Bora lá. Então a gente precisa liberar perdão sobre nós e sobre a vida dos outros. Então, nada melhor do que um final de ano para fazer isso, né? Quem gosta muito de ciclos, né? De estar começando, sabe, a dieta sempre na segunda-feira, aquela coisa e tal. Então, um bom momento é o final do ano aí pra gente fazer as pazes com o nosso passado, lembrando que o Senhor já nos perdoou e a gente pode ficar livre das culpas. Então o inimigo não gosta de toda vez vir nos lembrar, né, o que a gente fez. Ah, você fez isso, ah, você fez desse jeito, você... Não. A gente, quando ele vir fazer isso, a gente tem que lembrar do futuro dele, né? O nosso passado, ele não tem esse poder, mas o futuro dele a gente sabe qual que vai ser. Então lembre ele do futuro dele. Amém? Então o perdão, irmãos, é libertador e nos prepara para o novo. Vamos abrir lá em Efésios, a gente vai agora lá para o Novo Testamento, lá em Efésios 4, do 31 ao 32. Gálatas, Efésios 4, 31 e 32. Diz assim: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então a palavra do Senhor é bem clara, diz que o Senhor já nos perdoou em Cristo. Através do sacrifício de Jesus, nós já recebemos o perdão dos nossos pecados, né? E a gente precisa se livrar de toda amargura, de toda ira, né? Quantas situações não despertaram em nós
esses sentimentos durante esse ano, né? Amargura, raiva, ainda mais esse ano que tanto foi falado de emoções aí no meio da criançada sobre o filme lá, Divertidamente 2, aí as criançadas muito se identificavam com a raiva, né? Porque é o que a gente vive aí no mundo, né? As pessoas elas não têm paciência e qualquer coisa elas do 8 para o 80 muito rápido, né? Então a palavra do Senhor diz que a gente precisa se livrar disso, sabe? Eu não sei como que foi o seu ano, se teve muita gritaria, né? Se teve muita calúnia, se teve maldade, mas o fato é que a gente precisa se livrar disso tudo para que a gente possa experimentar o novo de Deus na nossa vida, amém? Então, primeiro ponto, esquecer o passado e liberar o perdão, ou seja, deixar ir, libera. Segundo, renovar a esperança no Deus que faz novas todas as coisas, né? Então, se Deus ele está fazendo uma coisa nova, né? Ele nos diz, veja que estou abrindo um caminho lá no 19, um caminho no deserto e rios no ermo. Então significa o quê? Que Deus ele tem o poder de transformar as circunstâncias mais difíceis, porque imagina, um rio no deserto, não é para qualquer um, né? Porque o deserto, a gente sabe como que é a questão do deserto, toda a geografia do deserto, todo o clima do deserto, todo o relevo do deserto, tudo do deserto, né? Que não é fácil. E esse Deus, ele tem poder para isso, para fazer isso, e a gente tem visto muitas coisas acontecendo, né, nesses últimos tempos aí. Ele pode fazer florescer um jardim também, né, na nossa vida. Se ele falou que estou abrindo um caminho no deserto e rios no ermo, ou seja, onde não tem possibilidade de rios, no nada, eu posso abrir, né? Então o mesmo Deus que pode fazer isso, ele pode fazer muita coisa na nossa vida, ele pode realmente abrir caminhos na nossa vida que a gente fala, poxa vida, eu estou no deserto, né? Quantas pessoas, não sei se você esteve no deserto esse ano, né? Se você for meu pai, né? Tá difícil aqui, tá, né? Tá complicado, eu estou no deserto, não saio desse deserto, mas o Senhor, ele estava com você. O Senhor, se você está aqui hoje é porque o Senhor caminhou com você até aqui e esteve com você no deserto. Então, muitas vezes o Senhor não vai nos livrar do deserto, porque é o processo. Cada um de nós passamos por processos. Então, o Senhor não vai te livrar do deserto, porque faz parte do seu crescimento, mas Ele vai estar com você. Ele vai te acompanhar em cada caminho ali no deserto. Então, o novo traz consigo a possibilidade de recomeços. Então, quando a gente olha para frente com confiança em Deus, a gente sabe que o Senhor pode fazer maravilhas na nossa vida. Então a gente olha para frente, por mais que o mundo esteja caminhando, né, a gente sabe de todas as situações que estão caminhando ali lado a lado com a questão do mundo, de modo geral, mas a gente sabe que a gente não deve se guiar por vistas, mas a gente tem que se guiar pela fé. Então o Senhor vai estar conosco, não importa qual é a previsão, quais são as previsões de crises, sejam crises financeiras, seja o quanto que o dólar vai chegar, sejam crises climáticas, não, a gente não se apega nisso, porque o nosso Deus, ele é dono de tudo. Então, se Ele está conosco, não tem para ninguém, amém? Aleluia! Lá em Lamentações 3, eu vou ler aqui, mas quem quiser está acompanhando também, quiser abrir, Lamentações 3, 22 e 23, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Então, isso é o que, irmãos, para a nossa vida? É um renovo de esperança, né? Porque quantas coisas a gente não faz todos os dias, consciente e inconsciente, que ofende a pessoa do Senhor? Né? Só o fato de respirarmos, né, de nós mesmos e nesse mundo corrompido, a gente está pecando o tempo inteiro. E a palavra do Senhor diz que as suas misericórdias não têm fim. Então o que é misericórdia? É um livramento, é uma punição, a gente ser livre de uma punição que a gente merece, que a gente não tem. Porque o Senhor age com misericórdia, a gente merece tal coisa por isso, de ruim.
esse castigo. E Deus, ele vem e nos livra, nos perdoa. E a palavra do Senhor fala que não tem fim, é inesgotável, Então elas se renovam a cada manhã. Então todo dia que você acordar para ir para o seu trabalho ou para os seus afazeres, lembre-se disso. As misericórdias do Senhor se renovaram sobre a minha vida hoje. Isso todo dia. Amém? Esse é o nosso Deus. E nele nós podemos ter esperança. 3. Avaliar o que a gente precisa, né? Mais um ponto que a gente precisa para se preparar para um novo começo com Cristo em 2025. Avaliar nossas ações e renovar os compromissos com Deus. Então, quando a gente chega no final do ano, é mais uma oportunidade para a gente avaliar como que a gente tem vivido. O que eu tenho feito com os meus dias? O que eu tenho feito com a minha vida? Eu sei que muitas coisas que a gente planejou na nossa vida pessoal, talvez, né? A gente não conseguiu realizar. Eu queria viajar, não deu. Eu queria começar a fazer academia, não deu. Eu queria começar a estudar, não deu. Na nossa vida pessoal, ok. Mas e na nossa vida com Deus? Você fez planos? No início desse ano, no final do ano passado, para esse ano que a gente está findando, você fez planos com relação à sua vida com Deus? Em 2024 eu quero ser mais íntima de Deus, eu quero orar mais, eu quero ler mais a Bíblia, eu quero ler a Bíblia inteira. Eu estou nesse processo, estou um pouco atrasado, né? Faltam 2 semanas para acabar o mês, eu tenho que correr contra o tempo. Mas mesmo que eu não consiga ler no prazo, né? Eu não vou parar, eu vou finalizar. Mas a gente precisa também estabelecer metas com Deus, a nossa vida espiritual, né? Porque o Senhor caminhou, se tem alguém que caminha conosco todo dia, é o Senhor. Né? A gente tem a nossa família, graças a Deus, mas eles não estão com a gente ali 24 horas por dia, todo o tempo, e o Senhor está. E a gente faz tantos planos para tantas coisas, para tantas situações, e a gente não faz planos com Deus. Senhor, eu quero chegar no final de 2024 assim, mais santo, mais cheio de fé, mais servindo ao Senhor, mais confiante, mais dedicado na tua obra. Aí a gente poderia chegar e falar: e aí, conseguiu? Eu fiz no início do ano com os meus alunos, do ano letivo, eu fiz a cápsula do tempo com eles. O que era essa cápsula do tempo? Eu acho que a gente deveria até fazer na igreja. É uma ideia legal. Eu falei assim para eles: olha, a gente está começando o ano, ninguém se conhecia, eu não conhecia eles me conheciam assim de vista, mas tudo bem. Eu falei assim: vamos fazer o seguinte, vocês vão escrever uma carta ou vão fazer um desenho de algo que vocês vão abrir só no final do ano. Então, se você tem algum plano, você vai colocar como se você já tivesse realizado esse plano. E você vai abrir essa cartinha para você, é de você para você. No final do ano a gente vai abrir. E eles fizeram, né? Primeiro dia de aula, aquela semana eufórica, aquela coisa e tal. Passou. Aí quando foi na semana que passou, que era a última semana, falei: vamos abrir a nossa cápsula do tempo. Ei! Aí eles: o que eu escrevi? Eu nem lembro o que eu escrevi. Nem lembro o que eu fiz. Aí a gente riu demais, porque era cada desenho, eles melhoraram, evoluíram bastante na letra, né? Evoluíram nos desenhos, mas muitos deles colocaram assim: olá, fulano, deles para eles mesmos. Que bom que você passou de ano, estou muito feliz. Estou curtindo a praia aqui, não sei o que, sabe? A gente ria das histórias que eles colocaram. Porque é assim que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer na nossa vida uma cápsula do tempo. Planejar, eu vou planejar. Vamos escrever. Porque se a gente só fala, a gente deixa passar. Anota, registra. Então, final de 2024 para 2025. Eu quero chegar no final de 2025 assim, com tantos quilos, mais crente, mais fervoroso. Faz planos para a sua vida no geral, mas não esquece de colocar a sua vida espiritual ali. Quero ler. Aí você chega no final do ano, vai lá olhar a sua cartinha. Olha, eu coloquei aqui que eu ia ler a Bíblia toda. Estou quase terminando. Glória a Deus, né? Então isso é bom, a gente fazer planos. E quando a gente coloca planos que tem a ver com Deus na nossa vida, irmãos, não tem como não dar certo, né? Porque o Senhor vai ficar muito feliz em nos ajudar a realizar.
Ah, eu quero orar mais. Deus vai te dar condições de você orar mais. Ah, você vai ser fervoroso. Deus vai te dar condições. Quero chegar mais crente. Deus vai te dar força, vai estar com você na caminhada. Então a gente precisa fazer planos, né? Então quando a gente, olhando para o ano de 2024, como que foi? Vamos avaliar o nosso tempo com Deus em 2024. Você colocou Deus em primeiro lugar em 2024? Como que foi? Será que a gente se dedicou esse ano? Porque se eu quero colocar Deus em primeiro lugar, eu preciso me dedicar à oração, eu preciso me dedicar à leitura da sua palavra, eu preciso estar mais na casa do Senhor, né? Aí eu vou estar demonstrando que eu estou buscando Deus em primeiro lugar. Porque falar Mateus 6,33 é muito fácil. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, né? As demais coisas que estavam sendo citadas ali no Cristo, né? Então, para que Deus seja em primeiro lugar, não é da boca para fora, tem que ser na vida prática. Então, quando eu tenho que escolher entre estar na casa de Deus e ir para uma festa, aí vem Mateus. Aí vem Mateus 6,33 em primeiro lugar. E aí? Tenho, culto. O que eu vou fazer primeiro? Tenho culto e tenho a final do campeonato tal. Meu time está lá e eu tenho que... E aí? Deus em primeiro lugar. Porque a gente vai ser testado naquilo que a gente mais gosta. Deus, as situações, não vão nos testar naquilo que a gente não está nem aí. Entendeu? Então, para alguns, jogo de futebol não pega nada. Se eu perguntar para a irmã Sandra, que time que a senhora torce? Nem sabe, né? Enfim, por quê? Porque não é isso que arde no coração dela. Agora, se eu perguntar para o pastor Gaudilei, ele já sabe, né? Ele faz campanha ainda, se brincar. Então, para o pastor vai ser mais desafiador quando o time dele estiver numa final aí de um campeonato importante. Não é verdade? Para o Larson também eu sei que vai ser mais desafiador. Entende? Para os homens em geral, né? Mas às vezes para outros não. Então, você vai ser testado naquilo que você tem mais, aquilo que vai tentar roubar mais o lugar de Deus na sua vida. Então a gente precisa avaliar, né? Essa avaliação que a gente tem que fazer não é para nos condenar, falar assim: ei, irmã, hein? Que é isso, hein, irmã? Não foi para a igreja, não orou, não leu a Bíblia. Não é para a gente se condenar, mas é para a gente refletir e para a gente ter um novo começo. Opa, em 2024 eu falhei nisso. Eu não vou ficar me julgando, me condenando, mas eu vou levantar e vou ter uma nova postura em 2025. Esse é o objetivo da avaliação na nossa vida. Esquecer o que não deu certo, né? E focar naquilo que a gente pode fazer melhor. Então lá em Mateus 6,33 já falei, né, o texto: mas busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Em quarto lugar, agradecer por tudo que Deus fez no ano que passou. Então, antes da gente olhar para o novo ano, que nem começou ainda, que a gente já quer fazer um monte de coisa, a gente precisa olhar para o passado, mas não no sentido de se apegar, mas no sentido de agradecer. Cada cicatriz, cada marca que passou, né? A gente, Deus, muito obrigada. Passei por uns perrengues, né? Mas graças ao Senhor que eu estou aqui, estou de pé. Então, muito obrigada pelas experiências, né? Mesmo em meio às dificuldades, Deus, Ele foi fiel e você está aqui hoje, te sustentou. Então, a gente tem que lembrar dessas bênçãos de Deus e agradecer, não esperar o grandioso acontecer na nossa vida, mas as pequenas bênçãos do dia a dia. A bênção de poder acordar, a bênção de ter saúde para trabalhar, a bênção de ter uma casa para poder voltar, porque não tem coisa melhor, né, irmãos? Se você voltar no final do dia, assim, lá na sua casa, você joga suas coisas, assim, vai descansar um pouquinho. Não tem melhor lugar no mundo, né? Pode ser o hotel mais chique do mundo, mas a nossa casa é a nossa casa, né? Então é um privilégio de Deus, a gente tem que agradecer a Ele. Lá no Salmo 103:2 diz: bendiga o Senhor a minha alma e não se esqueça de nenhum de seus benefícios. Quantos benefícios o Senhor tem nos dado e a gente nem merece, e Ele tem nos dado. Então a gente tem que bendizer o Senhor. Deus, muito obrigado. Eu lembro que quando estava em setembro, foi um mês bem complicado aqui em Campo Grande, porque aquele céu nublado,
E eu já fico no meu ambiente de trabalho num lugar muito fechado. Então, quando eu saio, que eu vejo o céu, que eu vejo o sol, eu fico feliz. Porque parece que eu estou numa prisão no meu serviço, né? E aí, quando eu saio, eu fico feliz. Aí, quando eu saí, eu só vi aquele céu nublado. Eu falei, cadê o sol? Cadê o azul do céu? Né? E quando eu vejo aquele entardecer bonito, quando eu olho para a cidade e não vejo aquela... Estava parecendo São Paulo, em setembro aqui. Né? Eu nunca fui em São Paulo, fui assim, aos arredores, mas não em São Paulo poluído mesmo, né? Na grande São Paulo, que dizem que é sempre poluído, né? Sempre aquela... Enfim, parecia São Paulo, né? Eu falei, gente, mas Campo Grande não é assim. Aí eu olhava da direção do meu trabalho para o centro, porque dá para ver o centro bem, né? E eu só vi aqueles prédios ali, metade assim, cobertos de fumaça. Eita Deus, enfim, glória a ti, né? Aleluia. Né? Então a gente tem que bem dizer o tempo inteiro o que o Senhor faz na nossa vida, por menor que seja. Outro ponto, fazer novos propósitos e sonhar novamente. Então o que você quer alcançar, que você não alcançou esse ano ainda? Quais sonhos que Deus colocou no seu coração? Porque como que você sabe que um sonho é Deus que colocou no seu coração? Quando aquilo queima em você, algo que está relacionado com a obra do Senhor, algo que está relacionado com Deus, né? Algo que vai te fazer crescer de uma maneira que você pode servir a Deus, que você pode ajudar outras pessoas, enfim, para o reino, aquilo vai arder no seu coração. Um sonho, né? Seja um sonho de uma faculdade, mas que aquela faculdade o Senhor vai poder usar para glorificar o nome dele. Então, um sonho, algo que você tem, mas que não realizou, mas que ainda está aí, que você ainda não alcançou, né? Então, esses sonhos que você acha que estão esquecidos, não, você precisa retomá-los. Então, um novo ano, nada melhor que um novo ano para a gente retomar isso, né? Então, muitas vezes a gente deixa de sonhar ou planejar porque não deu certo. Ah, não deu certo. Por exemplo, vou tirar carteira. Um sonho, mas tantos obstáculos na minha vida. Apareceu uma baliza na minha vida, apareceu um percurso difícil, né? Não posso deixar engavetar, tem que, né? Porque o Senhor sabe que a gente ter essa independência vai muito ajudar também na obra dele. Então a gente tem que fazer igual a Ana, quando estava orando para ter o seu filho. Enquanto ela estava orando pensando só nela, não veio. Agora, quando ela falou que ela ia dedicar o filho dela para o Senhor, aí Deus, opa, é isso aí, estava só esperando ouvir isso, minha filha, né? Eu preciso de um profeta, vai ser, olha que negócio bom esse aqui, né? Então, às vezes, os nossos sonhos, a gente está olhando só para nós. Ah, eu quero tanto isso, porque só para o seu umbigo. Agora, quando você começar a colocar Deus na história, Senhor, eu quero, sabe? Vai de coração, porque Deus, Ele sabe se a gente está querendo enganar, né? Porque tem os nossos filhos, eles sabem quando querem conseguir algo de nós, eles vêm, né? Aquela conversa mole, a gente às vezes até cai, mas Deus, Ele não cai não, então tem que ser algo de coração, né? A gente tem que colocar diante do Senhor as nossas metas, a gente tem que planejar, né? A palavra do Senhor fala que o homem planeja, mas o Senhor dá a direção. Entende? Então a gente precisa planejar, mesmo que a gente não tenha certeza de nada, a gente não tem certeza do amanhã, mas a gente precisa planejar e colocar nas mãos do Senhor, porque o Senhor é aquele que é capaz de realizar o impossível, aquilo que a gente olha e fala assim, nossa, é impossível isso acontecer. É aí que Deus gosta, porque Ele é especialista no impossível. Amém, irmãos? Os irmãos estão muito quietinhos aí, hein? Provérbios 16:3 fala: consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem sucedidos. Então a gente tem que consagrar. Aí Deus, eu tenho esse plano, faz a sua listinha e vem aqui e consagra. Vem no culto da virada, da virada não, mas tem outro nome, né? Tinha que ter outro nome, mas esse culto, né, de fechamento do ano para o outro, traga a sua listinha, vamos consagrar esses planos aí, você vai ver se não vai ser bem sucedido. Manter a fé no meio das incertezas. Então, às vezes, quando a gente olha, eu falei agora, né? Quando a gente olha para o futuro, quando a gente olha para as situações, para as previsões aí, de especialistas em diversas áreas, a gente fica com o coração meio apreensivo, né? Fica assim meio, será? Sei não, hein?
olha, tá difícil a coisa aí, né? Só que a palavra do Senhor diz que a nossa confiança deve estar nele e não no mundo, não nessas situações, né? Então, mesmo quando as circunstâncias parecem incertas, a gente pode ter a certeza que o Senhor, Ele está no controle de tudo. Então, essa é a certeza que a gente está, as pessoas têm, né? As pessoas podem falar assim, ai, tá difícil, tá complicado, tá cada vez pior. Só que a nossa esperança não está nessas coisas, a nossa esperança tem que estar no Senhor, porque Ele não perdeu o controle. O mundo pode estar um caos, mas o Senhor continua no controle. Para nós, isso está ótimo. Então o Senhor, Ele nunca nos deixa só, nunca nos abandona, a sua fidelidade está conosco o tempo inteiro, né? Aleluia. Isaías 41:10 diz assim: não tema, porque eu estou com você. Não tenha medo, porque eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e o seguirei com a minha mão direita vitoriosa. Então, quantas vezes esse ano você não precisou dessa força de Deus? Que você deve ter falado assim, não vou dar conta, não sei, não tenho mais força. Aí a palavra do Senhor fala, eu o fortalecerei e o ajudarei. E não somente isso, tem mais, segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Não é qualquer mão não, irmãos. É a mão de Deus vitoriosa. Se você está aqui hoje, é porque você foi segurado em algum momento por essa mão direita vitoriosa do Senhor. Amém. E você conseguiu chegar até onde cá estamos nós, né, juntos aqui. Nós precisamos viver com um propósito no novo ano. A gente tem falado tanto de propósito esse ano na Sala das Mulheres. A gente está quase, não está quase finalizando o livro, né? Eu queria falar isso. Né, Marli? Eu queria falar, estamos quase, mas ainda falta acho que 12 capítulos, olha aí. 4 meses por aí. 3 meses. Sou de humanas, não olha pra mim com essa cara. Então, nós precisamos viver com propósito no novo ano, irmãos. Então, Deus, Ele tem um propósito para a nossa vida. Só que a gente precisa viver esse propósito. A gente não pode viver a nossa vida assim, ai, mais um ano, mais conta para pagar, mais boleto, mais não sei o quê. A gente só olha o negativo, né? Ai, que enfado. Eu tenho uma amiga minha que diz que o pai dela só reclama, um senhorzinho já, que até está doente. Mas diz que ele reclama demais. E ela fala que só de ficar perto já dá um negócio nela, que ela tem que sair de perto, né? E que ele sempre, tipo assim, por ele já nem estava mais aqui. É aquela pessoa que não é grata pela vida, né? E às vezes a gente fica do lado de pessoas que só reclamam, nada tá bom, tudo é pra morte, ai, pelo amor de Deus, aquela coisa. E a gente tem que se policiar, porque senão a gente tá indo, vai na onda, daqui a pouco a gente também tá fazendo isso, né? Então a gente não pode viver simplesmente, esperando a sexta-feira chegar, esperando o 5º dia útil de cada mês chegar, porque se a gente viver nisso, isso é uma vida sem propósito. Não é aquelas pessoas que têm um trabalho que falam, meu Deus, cadê a sexta-feira, sextou, né? Ai, graças a Deus, tá final do mês, esse mês demorou. Né? Tem meses que demoram um pouquinho, não é que demora, as pessoas têm a sensação, nossa, esse mês de agosto demorou 5 meses. Enfim, são pessoas que vivem por viver, estão vivendo por viver, sem propósito nenhum. Aquele que vive o propósito de Deus, irmão, sabe que cada dia que você vive é um dia a menos para você falar do Senhor. É um dia a menos que você tem para servi-lo, é um dia a menos que você tem para gastar na obra do Senhor. Então, o maior fracasso de alguém é viver uma vida sem propósito. É você passar por esse mundo, passar por lutas, por dificuldades, por problemas, e você chegar no final da vida e falar, o que eu fiz? Para que eu vim nesse mundo? Não saber o propósito. Porque quando você sabe o propósito, você tem um alvo a atingir. E você vai correr atrás daquilo. Né? Daí você não tem tempo a perder. Então quem tem um propósito de vida não tem tempo a perder. Opa! Que isso? Enquanto para uns é dias jogado fora, não, para aquele que vive um propósito com o Senhor, é pouco tempo. Tem que correr, para dar conta, né, daquilo que o Senhor tem planejado. Então,
eu convido você a fazer do ano de 2025 um ano intencional. Não, eu não sei ainda o meu propósito, vou buscar o meu propósito. Não vou perder mais um ano, porque quem vive sem propósito perde o tempo. Está vivendo, só está gastando, fazendo conta, para quê? Né? Então a gente precisa viver de forma intencional, buscando a realização do chamado que o Senhor tem para você. Deus tem um chamado para cada um aqui. Você foi chamado por Deus para algo, para você realizar algo. Enquanto você não descobre isso, você está perdendo tempo da sua vida. Aí perdendo tempo, aí eu volto lá no início que eu comecei a ministrar, com amargura, com ira, com coisas que não acrescentam a nada. Então quando a gente tem um propósito, a gente fala assim, gente, eu não tenho tempo para perder com mágoa, eu não tenho tempo para perder com ira, eu não tenho tempo para isso. Então eu libero perdão mesmo, porque eu não tenho tempo para ficar. Porque tem pessoas que gostam de ficar curtindo, né? Ali, ó, cuidando de uma mágoazinha. Ai, tá muito bom essa mágoazinha. Ai, fica, né? Tá perdendo tempo. Tá vivendo sem propósito. E a gente precisa viver com propósito. A gente quer algo novo na nossa vida. A gente tem que abandonar o que é velho. Não, larga as coisas velhas para trás. Algo novo. Então eu preciso mudar minha postura. Tem que viver intencionalmente. Então não é tempo mais de ficar parado. Você ficou parado até agora? Acabou. Agora é tempo de você levantar e é tempo de agir. Não dá mais, é tempo de avançar, é tempo de fazer a diferença. Deus, ele tem um chamado para você, Deus tem um propósito. Pensa em quantas pessoas estão aguardando você cumprir o seu propósito. Quantas pessoas estão esperando ouvir de você que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que Jesus é a solução, que Jesus é a esperança. Mas você não fez, você não encontrou ainda o teu propósito. E essas pessoas, muitas estão indo sem nem ouvir algo que Deus tem para você levar, né? Então a gente precisa amar o próximo, ser sal da terra, luz do mundo. Não é para isso que o Senhor me chama? Para ser o sal da terra, para salgar, para fazer a diferença, tanto o sal quanto a luz. O objetivo deles é o quê? Fazer a diferença. O sal, ele serve para quê? Imagina você comer uma carne ali, está assando, aparentemente muito deliciosa, aí você vai dar uma mordida, tá faltando sal. E aí? É gostoso? Ou uma comida assim, pensa no seu prato preferido aí você vai comer, tá sem sal. Então o sal, ele faz a diferença. Quando o sal não está ali, a gente percebe na hora, naquela comida, que o sal está faltando. Então ele é importante. Da mesma forma que nós somos importantes, a gente precisa salgar os nossos relacionamentos. A gente precisa salgar os lugares onde a gente vai fazer a diferença, onde a gente está. E a luz também. A luz não tem como você esconder uma luz. Se está uma escuridão, acende uma lanterninha ali, todo mundo consegue enxergar. E aí, no ano de 2024 a gente estava no ermo ali, na escuridão, ou a gente estava com a nossa vida acesa ali? Que é para isso que o Senhor nos chama, para ser sal da terra e luz do mundo. Então eu preciso viver com esse propósito. Então o Senhor tem algo novo para cada um de nós. Ele nos convida a caminhar com Ele rumo a esse propósito. Lá em Efésios 2:10 diz: pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, aos quais Deus preparou de antemão para que praticássemos. Então a gente foi criado para isso. Então quando eu não faço isso, eu estou indo contra a minha natureza de criação. Deus me criou para fazer boas obras. Deus me criou para ajudar o próximo. Quando eu não faço, eu estou indo contra a natureza da criação de Deus. Deus me fez para isso, por que eu não estou fazendo isso? E não é para me vangloriar, não. É para a glória dele. É para a glória dele. Então, eu só sei disso quando eu vivo o meu propósito. Ou eu quero gastar os meus dias vivendo o propósito com o Senhor. Eu fui escolhido entre tantos para estar neste mundo. Né? Quantos não pode, né? Você está no meio ali, na concepção ali, você foi escolhido. Para quê?
para vir nesse mundo para sofrer só, para pagar a conta, para envelhecer. Não, para viver um propósito, e o propósito para o qual o Senhor te chamou. Então, finalizando, irmãos, então quero finalizar aqui dizendo que o final do ano que está chegando, ele é um convite para nós refletirmos, agradecermos e renovarmos a nossa esperança e o nosso compromisso com Deus. É um tempo disso tudo, a reflexão, agradecimento, renovação da esperança e do nosso compromisso com o Senhor, para que a gente possa realmente falar assim: opa, eu vou avançar agora para o futuro, porque eu estou fazendo tudo isso aqui, ó. Refletir, o que foi legal, beleza, o que não foi, esquece, vou começar de novo, né? Então, o Senhor está fazendo uma obra em nossas vidas, e o ano novo é uma grande oportunidade para a gente crescer, para a gente servir e viver o propósito de Deus para a nossa vida. Poxa vida, eu não vivi esse tempo todo atrás do propósito de Deus, estou atrasado, já deu? Não dá mais para ficar parado, vou correr contra o tempo. Ai, mas você já viveu tanto tempo. Não quero ficar chorando, não quero ficar, sabe assim, reclamando porque eu não acordei antes. Não tenho tempo para ficar perdendo com isso. Eu vou viver o que me resta. Tempo de vida que eu ainda tenho, eu quero gastar servindo ao Senhor na obra dele. Então, que a gente possa, amados irmãos, deixar para trás tudo aquilo que nos impede de avançar, tudo aquilo que é pedra de tropeço na nossa vida, a gente deixa para trás e coloca a sua confiança em Deus, porque Ele sempre tem algo novo para nós. A gente precisa seguir em frente, né? Com o coração cheio de gratidão, mas também com a nossa esperança renovada, de que o Senhor tem algo novo para a nossa vida. Eu só preciso parar para descobrir, né? E para cumprir esse novo de Deus. Mas não tem como eu experimentar o novo de Deus se eu continuar com velhas práticas, com velhas atitudes, velhos hábitos. Não tem como. Eu preciso realmente renovar em mim esse desejo, né? Essa esperança de um futuro melhor. Então, eu vou deixar um desafio aqui para todos nós, porque eu me incluo também, né? Então, quando você entrar no novo ano, reserve um tempo para você fazer novos planos com Deus. Faça lá a sua cápsulazinha do tempo. Se você quiser fazer em família, faça um tempo em família. Vamos fazer a nossa cápsula do tempo, vamos dar uns planos. Mas não esqueça de colocar Deus nos seus planos. E de preferência em primeiro lugar. Se colocar Deus no topo, todas as outras coisas que você colocou abaixo, meus amados, vai se realizar para a glória do Senhor. Então vamos buscar ser mais obedientes ao Senhor e à sua palavra. Vamos buscar ser mais fiéis, mais amorosos, mais obedientes, né? Porque o Senhor, Ele tem grandes coisas preparadas para aqueles que o buscam, mas com o coração sincero. Amém? Vocês aceitam esse desafio? Amém. Então, vamos lá, vamos com tudo para frente aí então. Pastor?